Como que o Brasil inteiro ficou sabendo que meu pai havia sido desvivido antes mesmo de mim? Brasil inteiro é óbvio que é um exagero, tá mais pra onde o sinal da Band pega. Esse aqui é o Dose Segura de Ayahuasca com o Max do Maximizando. Rapaziada, isso aqui não é uma história triste. Deus me livre de pesar o clima da sua sexta-feira. Mas antes, se liga no contexto. Meu pai era um baiano muito foda. Meu pai, ele saiu lá de Caculé, interior da Bahia. Minha mãe saiu lá de Paraná, Rondônia. Ambos se encontraram em São Paulo. E a minha mãe, ela trabalhou para um dos donos do Habib's. E meu pai, ele era segurança no prédio que minha mãe trabalhava. Foi assim que eles se conheceram. Aí eu nasci em São Paulo, capital, e a gente veio pro interior do estado. E a gente veio morar numa casinha muito simples de 2 cômodos. E olha a ideia genial que meu pai teve. Ele pegou umas placas de madeira assim, papo de centenas de placas de madeira, e escreveu Carpe-se terreno e espalhou pela cidade inteira. E gente, o telefone dele não parava de tocar, era o dia inteiro. E meu pai gostava muito do que ele fazia, ele tava muito afim de trabalhar, tá ligado? Um dia, uma filial dessas emissoras grandes ligou pro meu pai e pediu pra fazer uma entrevista com ele. Sabe essas entrevistas que eles pegam o pobre e falam: olha gente, um pobre, nossa, um pobre, vamos ver como o pobre vive? E o legal da história do meu pai é que meio que dá pra resumir essa história dele nas 3 aparições que ele teve na televisão. Essa foi a primeira. Meu pai foi conseguindo fazer muito dinheiro carpindo terreno, ele conseguiu lá tirar a carteira dele de motorista de caminhão, que era o sonho dele, e ele conseguiu ser motorista de caminhão. Enquanto meu pai era caminhoneiro, teve a segunda aparição dele na TV, que foi quando sequestraram ele e a carga dele. E foi o dia inteiro de ligação lá em casa, o patrão dele foi lá em casa, os amigos dele foram lá em casa, e era notícia da polícia, dando notícia pra gente. Aí de vez em quando aparecia alguma coisa na televisão, gente, porque foi um bagulho impressionante, assim, roubaram uma carga muito cara e o meu pai tinha desaparecido, tá ligado? Aí quando foi umas 10 horas da noite, o patrão do meu pai recebe uma ligação e era o meu próprio pai, e foi uma experiência um pouco surreal, assim, porque meu pai fala que a galera vinha e perguntava: ô, tá com fome? Você quer uma coca? Você quer uma marmita? Deixa eu pegar lá. Meu pai falava que a galera vinha, uma galera tatuada até o pescoço, assim, uma galera diferentona, underground, o tempo inteiro confirmando que, ó, nada vai acontecer com você, a gente sabe que você é trabalhador, a gente só quer mexer na carga. Liberaram meu pai numa rodovia perto de um graal da vida. Essa foi a segunda aparição do meu pai na televisão. Depois disso, o pai saiu de casa. Essa foi uma época diferente pra mim, porque eu tive que assumir um monte de responsabilidade, assim, meio que do nada. Nessa época eu era da igreja, tá? E assim, eu nunca vou duvidar do poder de comunidade que a igreja tem. Às vezes funciona, às vezes não, mas tem. Mas rapidão eu consegui também assumir as responsas, meu pai também não foi totalmente ausente. Mas aí a gente entra na terceira aparição dele na televisão. Meu pai, ele sofreu um acidente, se não me engano foi na Fernão Dias, que parou a rodovia, assim, e fez um trânsito absurdo. Eu fiquei sabendo através de uma foto que tiraram do Datena, e falando sobre o congestionamento que esse acidente tinha causado. E eu lembro como se fosse ontem, eu tava trabalhando, me mandaram essa imagem da foto da televisão, eu olhei, desacreditei, voltei pro meu trabalho, a ficha não caiu, eu tava tão enérgico no meu trabalho que eu falei: mano, eu quero terminar meu dia, ir pra casa, aí eu vou descobrir a verdade. Aí eu cheguei na casa da minha mãe, já tinha gente lá, aí eu já percebi